Bom dia para todos e bem-vindos ao Social Media Day 2012. Estão todos prontos para ouvir, para se inspirar, para conhecer, para ouvir histórias, para saber o que as pessoas estão fazendo com a rede social, com a mídia social e como elas estão sendo digitalizadas e como elas estão sendo engolidas por essa, um clichê falar, mas é uma revolução. Esse é o terceiro ano consecutivo que estamos fazendo parte do Social Media Day global. São 1.400 eventos acontecendo mundialmente em todos os cantos do planeta nesse exato segundo. 90 países estão envolvidos. Nelson Rodrigues. Não aquele Nelson Rodrigues, esse Nelson Rodrigues. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Nelson Rodrigues e jornalista, né? É quase como chamar Edson Arantes e querer jogar bola. Mas, na verdade, a gente foi convidado. Eu sou jornalista, comecei na carreira aos 17 anos, trabalhando em televisão, onde eu fiquei por 11 anos, e depois eu fui para a assessoria de imprensa achando que eu ia ganhar mais e trabalhar menos. Não deu muito certo. E aí eu fui a primeira conta que eu atendi. Eu não gostava da assessoria de imprensa, porque eu trabalhava do outro lado do balcão e tinha conhecido poucos bons assessores, na minha opinião. E eu fui atender, me convidaram para atender a conta da Apple. E aí eu falei, vamos lá, né? Então na verdade era pago para falar não, né? Porque a Apple não fala. Então eu fiquei 3 anos e meio e depois eu comecei a atender startups que foram Buscapé, depois Bubox, depois Sambatec. E eu vi um nicho de mercado que eu pensei que eu pudesse aproveitar. E aí eu decidi sair dessa agência que eu trabalhava e abrir minha própria agência focada no mercado de startups, que eram renegadas por todas as agências porque pagam pouco. Mas se crescer o tamanho da Baby e receber 40 milhões de investimento, a coisa pode melhorar. A propósito deles é corintiano, tá? Foi o que ele me falou na hora de negociar o FII, porque eu estava com a camisa do Corinthians. Ele ganhou um belo desconto. Falando um pouco da NR7, é uma agência de comunicação voltada para o mercado de startups. Eu imagino que seja a primeira do Brasil voltada para esse segmento. E ela começou como uma agência de PR tradicional, onde a gente trabalhava assessoria de imprensa, que é usar a mídia espontânea para atingir o mercado, para conseguir construir marca e gerar negócio para os nossos clientes, e também a parte de relações públicas, que são todos os outros stakeholders, além da própria imprensa. Então, speaking opportunities em eventos, que é o que a gente está fazendo aqui. Na verdade, eu vim para trabalhar, porque a gente atende Mobimob e atende a Baby.com.br, e eles falaram, estava com falta de tempo, eles falaram, Nelson, tem uns 20 minutinhos lá, fala qualquer coisa, dá uma embromada. E a gente pensou em algumas maneiras de mudar o conceito. E por um desejo dos nossos clientes, o interesse dos nossos clientes e também por uma necessidade de mercado, a gente decidiu investir na área de social media. Mas eu não conheço bem social media. Confesso que eu não sou um expert. Eu ouvi falar que quem disser que é expert está mentindo, porque assim como startup é um mercado novo. E a gente pensou em investir nessa área. Na NR7 são 20 meses e a gente, quero crer eu que por um bom trabalho, a gente foi de 0 a 40 clientes. Todas startups. Algumas do Vale do Silício, como Evernote, Airbnb, SendGrid, SurveyMonkey, e algumas aqui do Brasil, como Peixe Urbano, Sambatec, Bubox. Algumas vieram comigo, né, da outra agência, isso é trivial. Só que a área de social media a gente precisava investir. E a gente decidiu, o Bruno, que é o diretor de atendimento, eu falei, contrata uma equipe boa. Eu aprendi com um empreendedor chamado Júlio Vasconcelos que você tem que contratar pessoas melhores que você, para que essas pessoas contratem pessoas melhores e virem um círculo virtuoso. E o Bruno decidiu contratar o Felipe Pereira, que trabalhava numa agência grande, para desenvolver, que trouxe um time aqui representado pela Laura e pelo Matheus. E a gente desenvolveu essa área e em 3 meses essa área tem 10 clientes, ou seja, ela cresceu mais rápido do que a própria área de PR tradicional. Só que a gente queria criar algo genuíno de fato, porque o que a gente vê no mercado, o que eu percebo que no mercado acontece,
em comunicação em geral, se confunde ferramenta com estratégia. Então, vou dar um exemplo de PR tradicional. A release, press kit, exclusiva, conta de relacionamento, coletiva de imprensa são as ferramentas. Qual que é a estratégia de comunicação que você pode aplicar essas ferramentas para que gere negócio e construa a marca? Então, isso é a comunicação correta. E a gente percebeu que em social media acontece a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Alguns clientes chegaram para mim e falaram assim: NR7, quanto é que você cobra para fazer minha página no Facebook? Eu falei, poxa vida, é de graça, né? É só fazer a página, 20 minutos, né? Então, assim, quais são essa é a ferramenta. Então, as mídias sociais a gente enxerga como ferramenta. Qual é a estratégia que estão por trás, que a gente pode usar para que a gente gere awareness e, ao mesmo tempo, a gente ajude a falar com o consumidor final? Para isso, a gente, quando o Anderson e o Leandro nos convidaram para falar para esse público, num dos principais, se não o principal evento do mundo de social media, eu falei, poxa vida, né? O que eu posso trazer de novo para a mesa? E eu, conversando com o Bruno, eu me sinto até besta de falar de social media para vocês, mas conversando com o Bruno, ele falou, por que a gente não conta dos nossos cases? Dentro desses 10 clientes, tem alguns cases que a gente pode falar. Lógico que a gente erra muito, acerta muito, estamos engatinhando ainda nesse mercado e aprendendo como fazer de fato uma comunicação integrada que permita reunir esses três pilares, que é a assessoria de imprensa, relações públicas e social media. E aí a gente pensou em contar para vocês 2 cases que a gente desenvolveu lá e que acredito que estão dando certo. Então eu vou ceder o espaço para o Bruno, que é quem dirige a área de social media, e ele vai contar um pouco para vocês. Obrigado. Bom, gente, bom dia. Queria dizer que eu sou São Paulino, graças a Deus. Não estou passando por nenhuma semana nervosa, meu time está em crise, então nós estamos tranquilos. Tá, não ganhamos nada, mas nós vamos secar bastante na quarta-feira, como se fosse um clássico pra gente. Dá-lhe boca. Mas na verdade, a gente debateu muito, conversou bastante sobre o que trazer para vocês sobre RP 2.0. Porque quando a gente fala, pelo menos na crença da NR7, quando a gente fala em relações públicas 2.0, a gente se meio que trava. Porque ninguém tem um conhecimento teórico ou conhecimento aprofundado que uma Carol Terra tem, né? Nós não somos doutores em relação com o consumidor. O que a gente sabe fazer, e aí de acordo com alguns clientes a gente sabe fazer bem, é relações públicas. Então a gente, quando foi convocado por clientes a atuar digitalmente com eles, a gente pensou, vamos usar as ferramentas que a web proporciona para aplicar o que a gente conhece em relações públicas, pura e simplesmente. Porque, na verdade, quando a gente fala em relações públicas digitais, você nada mais faz do que utilizar mídias sociais para atingir um público diferente. Porque antes, vou tentar passar os slides, eu não sou muito bom passando slide, eu esqueço, eu vou falando, mas enfim, vocês me perdoem. Na verdade, quando a gente analisa o mercado social media e como as agências de comunicação podem atuar para as marcas, a gente observa novas regras. Antes era muito simples explicar para os clientes como era o nosso trabalho, ou a importância dele utilizar a mídia espontânea, o trabalho com a imprensa, para atingir o público-alvo dele. Era muito fácil vender, as reuniões de prospects eram muito fáceis. A gente falava, pô, a gente é um escudo, ou nós somos uma ponte entre você e o teu público-alvo, através da imprensa, dando credibilidade. A gente mostrava essa figurinha aí, era facílimo, o cliente, entendi. Agora, vai explicar isso para ele. Vai explicar como é que está hoje em dia. Fala assim, aquela bolinha ali é você, aquela bolinha ali é a imprensa, aquela bolinha ali são os seus consumidores, os teus prosumers, como a Carol falou. Mas hoje em dia é muito difícil você mostrar e fazer o cliente entender que não só o consumidor é uma mídia, mas também ele continua consumidor. Porque em relações públicas você tem que não só identificar quem é teu público-alvo, mas fazê-lo continuar como público-alvo.
e utilizar as mídias sociais para isso. Então, esse gráfico da comunicação de hoje, no nosso entendimento, ele representa bem a confusão que as agências de comunicação encontram. Mas, enfim, como o Nelson disse, a gente não vai se aprofundar muito em teoria. O nosso questionamento aqui é, se a gente ficar falando, talvez vocês falem, pô, legal, o que nós vamos sair daqui de concreto? Então, nós vamos tentar mostrar 2 cases que a NR7 aplicou nesse último, diria, no último ano, de ações em mídias sociais, de RP 2.0, que é um termo que, sei lá, não sei se tem tanta diferença assim, mas que funcionaram e que o feedback dos clientes foi muito bom. Para a gente, as ações de relações públicas digitais têm que ter 3 Cs. Elas têm que ser baseadas em 3 Cs. Conectar, conversar e construir. Você primeiro precisa se conectar com o seu público-alvo e quem ainda não conhece a tua marca. Senão, qualquer ação usando a web que você não esteja conectado a essas pessoas vai ser jogar uma pedrinha no meio de um lago. Você não vai atingir ninguém. Então, você precisa identificar e se conectar com esse público. Depois, você passa a conversar com eles. Porque não adianta você criar uma ponte que é uma via única. Né? Você só emite informação e recebe pouco. Né? Porque, como o Nelson disse, quando você confunde ferramenta com estratégia, você precisa pensar que um Twitter, um Facebook, enfim, qualquer outro canal social é uma ferramenta. Mas a estratégia é você estabelecer um diálogo. Não adianta você ser só emissor e não ser receptor das coisas. Hoje em dia, como a Carol bem falou, o consumidor ele precisa emitir opinião, ele vira um defensor ou um hater, enfim, não adianta você estabelecer um canal de comunicação em que você só emite. Ninguém está lá para assistir você, não é um monólogo. Né? As empresas, existem empresas que ainda acham que as mídias sociais são baseadas em monólogo, e não é. E aí você constrói relacionamento duradouro. É como qualquer namoro, gente, é como qualquer relacionamento. Você primeiro descobre quem é essa pessoa, depois você conversa com ela, e aí você constrói uma relação de confiança. Então, não tem muito segredo pra gente, porque isso aqui se faz em relações públicas no mundo offline também. É exatamente a mesma coisa, só que é um universo diferente. O primeiro case que a gente vai mostrar é o case da Evernote. Não sei se todo mundo conhece, vou fazer uma pergunta. Quem é que conhece a Evernote? Muito mais gente do que eu imaginava. Quem conhecia a Evernote antes do ano passado, há menos de um ano? Pouca gente. Então, eu fiz essa pergunta só para mostrar o seguinte. A Evernote ela é cliente da NR7 nas 2 áreas, de assessoria de imprensa, relações públicas e também na parte de social media. Quando ela começou o trabalho com a gente, no final de outubro, começo de novembro do ano passado, a Evernote não tinha no Brasil nenhuma atuação. Não tinha escritório, ela não tinha um perfil tropical, não tinha um perfil em português, tanto em Facebook quanto em Twitter. Ela tinha a única forma de relacionamento com os clientes, com os usuários da Evernote, era um blog em inglês. E o desafio para a gente foi, o que a gente vai fazer para começar a trabalhar Evernote no Brasil? O primeiro ponto que a NR7 perguntou vocês têm uma base de usuários boa no Brasil? A resposta foi sim, temos. Eu não me lembro o número exato agora, mas era algo expressivo. Para uma empresa que não fazia nenhum tipo de comunicação, que não tinha nenhum tipo de perfil brasileiro, porque o comportamento do consumidor brasileiro, do usuário internet brasileiro, acho que a gente não precisa falar, mas exige isso, que você tenha e que você fale a linguagem daqui. Não adianta você vir de fora achar que é o mesmo tipo de tratamento, ou a mesma forma de conversar, porque não é. Então eles não tinham isso. Como é que você quer começar? A meta deles era, olha, a gente precisa em 6 meses ter pelo menos aí um perfil no Twitter que seja ativo e que, sei lá, passe notícias para os nossos 200, 300 seguidores, porque essa é uma base boa, uma base de defensores muito boa, no nosso ponto de vista, para um trabalho de longo prazo. Por quê? Porque o tempo de conversão de um usuário da Evernote, o Evernote trabalha com freemium e premium. Então, o tempo de conversão de um usuário que é freemium
para Premium é de mais ou menos 3 anos. Então eles sabem que é um trabalho de longo prazo. Eles iam demorar muito tempo para estabelecer esse canal que é duradouro, enfim, identificar amantes da marca e usuários que estejam dispostos a defender. Então a meta era ter, sei lá, em 6 meses, 200, 300 seguidores no Twitter, que para eles era um canal de conversação muito fácil, muito simples. O que a NR7 sugeriu? A gente primeiro foi atrás para identificar entusiastas da marca. A gente tinha que saber quem era aquele cara ou aquela pessoa que gostava da Evernote, que usava Evernote, que não falava para ninguém, mas que teria disponibilidade e disposição de divulgar o trabalho da Evernote ou de defender o serviço que a Evernote proporcionava. Depois a gente selecionou os meios. A gente propôs para a Evernote que não usasse só o Twitter, que a gente traduzisse o blog para o português e depois de uns 3, 4 meses a gente passasse a produzir conteúdo nacional. Mas não é conteúdo nacional, produção de conteúdo falando só sobre o produto. Então nós estamos ainda na fase de análise, de estudo, para começar a aplicar embaixadores da marca, um programa de embaixadores da marca, para mostrar estudos de caso, para mostrar pessoas que converteram de freemium para premium, por que funciona, por que gostaram. E aí sim, acionar embaixadores da marca para defender, divulgar e dispersar o conteúdo sobre a Evernote. Gente, de novo, não é uma estratégia tão do outro mundo, é só aplicar relações públicas. As empresas fariam isso no mundo offline, por que não fazer no mundo online? Não tem segredo, não tem teorias, e, enfim, coisa básica. Mas enfim, a gente estabeleceu os canais de comunicação, não só o Twitter, mas uma página no Facebook ativa e esse blog com produção de conteúdo frequente, no mínimo 3 a 4 vezes por semana. A gente começou a produzir conteúdo relevante, quer dizer, não é um perfil no Twitter que sai retweetando a torta direito ou que coloca qualquer conteúdo de tecnologia, não, tem que ser relevante para o usuário da Evernote de alguma maneira. Porque só colocar coisa no Twitter é muito fácil, qualquer pessoa faz isso, não precisa ter uma agência de comunicação. E aí a gente passou a estimular o relacionamento com aquelas pessoas que a gente já havia identificado como embaixadores da marca. De que maneira? Na nossa conclusão, quem não conhece Evernote só vai saber da utilidade se conhecer, obviamente. Mas, mais do que isso, essas pessoas teriam acesso ao máximo do que a Evernote poderia proporcionar, porque talvez a versão freemium não mostrasse isso. Então a gente selecionou pessoas que eram influenciadores, que não conheciam, que conheciam e usavam a Evernote, e pediu para que eles fornecessem o que a gente chama de Premium Cards, com serviço premium durante 1 ano ou 3 meses, para pessoas que ele acreditava que na vida dele seria útil de alguma maneira. Seja para os seguidores, seja para amigos, seja para família, seja para chefe, tanto faz. A gente não queria review do serviço. A gente queria que as pessoas se sentissem como parte da empresa, ajudando a divulgar. A gente passou a enviar Premium Cards para as pessoas corretas. E, espontaneamente, a divulgação da marca aconteceu. Mas, enfim, com a página no Facebook, com um contato direto com os usuários e com a frequência do abastecimento de informação nessas redes, o que isso gerou para a Evernote? Gerou que a gente criou um grupo em torno da marca muito fiel. A gente sente que está criando uma comunidade de lovers da Evernote muito forte, muito unida. E prova disso foi no mês passado, quando a Evernote fez patrocinou a primeira hackathon aqui no Brasil, e a gente fez um meetup um dia antes do hackathon, e a gente contatou um por um dos desenvolvedores que iriam participar da hackathon, só através de Twitter. A gente decidiu fazer meio que um teste. Vamos saber se o canal do Twitter está funcionando para esses lovers. A gente teve 40 pessoas reunidas um dia antes para falar sobre a Evernote. Mas enfim, que de resultado prático que a gente pode mostrar?
A gente tem 632 likes no Facebook. A gente tem hoje mais de 1.300 seguidores no Twitter. E essa é a foto do Meetup, está um pouco escuro, mas tem 40 desenvolvedores aí. Aí vocês perguntam, tá, mas por que isso é relevante? Por que isso é importante? Porque todas essas pessoas, toda essa comunidade que está em volta da Evernote, ela não ganhou R$1. Aquela resposta da Carolina Terra, quando perguntaram para ela, ela falou que iam tacar pedras ou jogar flores. Eu e Nelson, quando ela respondeu que ela é absolutamente contra post pago, a gente fez assim com a cabeça. Que a gente também é. Então a gente não trabalha com valor, a gente não trabalha com SEO. A NR7 ela só faz relacionamento, puro e simples. A gente não pede review, a gente não patrocina post, a gente não gosta de publi editorial, a gente estabelece relacionamento. E no nosso entendimento, relacionamento nenhum você compra. Não adianta comprar. Claro que existem ferramentas e a gente respeita as inúmeras formas de você divulgar. Obviamente é legítimo que você compre por um espaço, ou compre um anúncio e lá esteja. Mas do ponto de vista de comunicação, não tem eficiência. Porque a dispersão é muito grande, a credibilidade disso é muito grande. Então precisa ser, como o Nelson disse e a Carol disse também, precisa ser genuíno. Gostar da marca precisa ser genuíno. Não adianta ser forçação de barra. Ninguém consegue construir reputabilidade forçando a barra ou pagando por um espaço no blog. Isso é no nosso ponto de vista. E está funcionando. A Evernote está super feliz. Ela, em 6 meses, conseguiu 1.300 seguidores. Ela tem uma meta de 300. A gente superou muito. Ou seja, está funcionando. Enfim, esse é o case da Evernote. Vou falar um pouquinho do case do peixe urbano. É difícil para a gente... O peixe urbano está com a NR7 desde o começo da agência. A gente fala que o Júlio Vasconcelos é padrinho da NR7, e é mesmo, porque ele acreditou no projeto da NR7 de mudar a forma como a assessoria de imprensa é tratada. A gente sabe que o mercado está muito difícil de assessoria, a equipe está sendo juniorizada, os serviços estão sendo entregues pela metade. Então a gente resolveu apostar num modelo de atendimento diferente e o Júlio apostou nisso. Só que na época que a NR7 surgiu, a gente não tinha uma unidade de social media e não imaginou que um dia teria. E obviamente o peixe urbano já tinha uma presença nos canais sociais muito grande e muito forte. Ou seja, o que a NR7 pode contribuir para um peixe urbano que tem não sei quantos perfis, uma página no Facebook super povoada, que faz um trabalho muito bem, que se relaciona muito bem, já tem uma reputabilidade construída nas mídias sociais. A gente ficou se perguntando, o que eles precisam? O que de fato o peixe urbano vai ganhar se a gente passar a atuar de uma maneira diferente nas mídias sociais? O que eles realmente necessitam se eles já têm uma comunidade povoada e muito bem, e com uma frequência muito boa? A gente pensou o seguinte, nós fomos na raiz, no DNA do peixe urbano. O que é compra coletiva? Compra coletiva nada mais é do que pessoas se movimentando, se mobilizando por um bem comum. Então você vai comprar, 10 pessoas vão comprar uma coisa para você ter um desconto naquilo. Isso é mobilização social. Isso nada mais é do que uma mobilização social. De novo, não tem nenhum segredo, não é difícil identificar isso. Pessoas se movimentando em torno de um objetivo. Tá, mas como é que você vai criar a imagem de que o peixe urbano, ou criar a imagem não, mas aderir à qualidade de empresa que estimula a mobilização social através de canais que já estão muito bem consolidados? Nós somos na essência, mas mais do que da essência. A gente teve a certeza que precisava contatar os hubs e construir um ambiente. Quem são esses hubs? As mídias sociais elas têm vertentes muito interessantes. Então a gente começou a identificar pessoas que tinham capacidade de mobilizar outras pessoas em torno de um objetivo dele ou comum, para as mais variadas vertentes. Aí nós pensamos, o Marco Gomes da Bubox é um cara que consegue mobilizar a comunidade nerd muito rápido, né? E é um cara respeitado.
O Inagaki, ele tem um blog que fala sobre o web como um todo, sobre pensamentos na web, e movimenta também uma série de pensadores como ele. A Bia Granja, ela fala com o público mais adolescente, que é, enfim, grande parte do público que acessa as redes sociais, e tem uma liderança, uma ascendência muito forte sobre ela. O Bob Conrad é um cara que sabe tudo sobre empreendedorismo, que movimenta o mercado empreendedor do Brasil com uma facilidade incrível. A Marta Gabriel é uma twitteira que sabe tudo da parte de educação, ela leva as mídias sociais para a parte de educação. Liliane Ferrari para a parte de terceiro setor. E a Samantha Shiraishi, que fala na web como cultura, né? Como cultura de vida, de aprendizado, de educação e por aí vai. Então a gente reuniu essa galera, a gente decidiu chamar essa galera e falar, gente, vamos falar sobre mobilização social? Vamos falar, não, a gente não quer falar de peixe urbano, a gente não quer falar de compra coletiva. A gente quer falar de mobilização social. Por que as pessoas se aglomeram em torno de uma causa ou de um objetivo e as consequências dessa aglomeração? A gente bolou um evento chamado Peixe Urbano Social Mob. O que é o Peixe Urbano Social Mob? Esses caras iam sentar e bater papo, cada um na tua vertente, falando sobre por que eles acreditavam que a internet era uma facilitadora da mobilização social. Se vocês olharem pra gente e falar que vocês são malucos, porque a gente não ia divulgar o peixe urbano, a gente não ia falar sobre compra coletiva. O que isso tem a ver com o peixe urbano? Nada, mas ao mesmo tempo tudo. Tinha tudo a ver com o peixe urbano, estava na essência, estava no DNA. E a gente não queria, de fato, mostrar que o Peixe Urbano era o maior site de compras coletivas do Brasil. Não, a gente queria mostrar que o conceito do Peixe Urbano é muito maior do que o mercado de atuação dele. O conceito do Peixe Urbano, ele transcende o universo de atuação. E para isso a gente precisava de gente que exemplificasse isso. Então, a gente fez esse evento e foi falar de tudo nesse evento. Foi falar de Primavera Árabe, foi falado de campanhas para o GRAAC, foi falado de haters, foi falado de memes, foi falar de tudo, menos de compra coletiva. E isso foi divulgado em todos os canais sociais do Peixe Urbano, mas de todas essas pessoas que estão aí, que mais ou menos somadas dá mais de 2 milhões de followers. O resultado prático disso é que foi Trending Topics no Brasil durante 3 horas. E a gente teve lá 70 pessoas no auditório, mesmo com streaming o tempo todo pelo Facebook. E se não me engano, pelo levantamento da Sambatec, que fez a transmissão, foi o streaming mais visto do Brasil durante as 3 horas. Quer dizer, o evento, na prática, na essência, funcionou. Porque pessoas, de novo, se aglomeraram em torno de um objetivo, que era assistir ao evento, aprender um pouco mais sobre mobilização social. Gente, de novo, são cases, a gente quer mostrar na prática aquilo que a NR7 tem feito. Nós não somos ases da comunicação. Na NR7 a gente tem a premissa de que nós aprendemos o tempo todo com clientes, com pessoas que trabalham lá, com parceiros. A gente só faz o arroz com feijão muito bem feito. O nosso objetivo não é parecer que somos ases da comunicação. A gente gosta de fazer as coisas da maneira correta, né? Porque hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que faz discurso, que fala que vende e tal, mas é só teoria. A gente gosta de mostrar a prática. Isso está funcionando. Os 2 clientes estão satisfeitos com a gente e entenderam o objetivo da coisa. Porque mídia social é isso. Ela precisa ser genuína, ela precisa ter sinceridade. Mais do que simplicidade, como a Carol falou, eu diria sinceridade. Não adianta você querer parecer uma coisa, sendo que o seu objetivo é vender. É claro que o objetivo final é vender mais. É claro que o objetivo final das empresas é ter mais lucro. Mas você não precisa colocar isso em cada ação que você faz. Você não precisa deixar claro que você quer vender. Você pode fazer as coisas de uma maneira simples, de uma maneira sincera, de uma maneira sutil, para que atributos e qualidades estejam aderidas à marca. Então, acho que o recado é esse, gente. O recado é mais ou menos assim. Não tem segredo. Relações Públicas 2.0 nada mais é do que você estabelecer as relações públicas no mundo online, utilizando as ferramentas disponíveis. E foi isso que a gente fez. É isso, gente. Obrigado.
obrigado. Eu tenho mais perguntas aqui, vamos lá. Aline Risato, @Aline Risato, com 2 Zs, pergunta: como a NR7 identificou o público-alvo de social media da Evernote? Como que foi feita essa pesquisa? Como que chegaram a esse público? Primeiro de tudo, a gente entendeu que o pessoal da Evernote lá de fora tinha razão, o Twitter era mais rápido para isso. E segundo, a gente identificou, a gente foi atrás de... Enfim, a gente bateu papo com embaixadores lá de fora, com pessoas que usavam aqui, a gente foi atrás de desenvolvedores, conversa real mesmo com desenvolvedores, conversamos com alguns para perguntar onde estava esse povo, né? Então, táticas para isso. Por exemplo, para convidar a gente para o Meetup, para o Hackathon, a gente entrou em fóruns de discussão de desenvolvimento, né? Eu não sei nada de desenvolvimento, não sei uma vírgula. Nem nossa equipe de social media também, mas a gente sabia que esse pessoal estava lá nesse underground. Então é mergulhar mesmo no universo. Falar assim, bom, se esses caras que gostam de Evernote, em princípio são desenvolvedores, porque Evernote é uma plataforma aberta. Se eles são desenvolvedores, a gente precisa entrar no universo deles. Então a gente começou de baixo, a gente começou lá em fórum de discussão, a gente começou a pesquisar muito em Twitter e Facebook quem tinha essa pegada de desenvolvimento. Falamos com pessoas, um exemplo muito clássico, a gente fez uma aproximação do General Manager da Evernote, o Luiz Sanra, com a Bia Kunze, a garota sem fio. Na verdade era só para eles se conhecerem, porque a gente tinha visto um tweet ou outro dela falando de Evernote. E a gente descobriu que ela é uma fanática pela Evernote, ela adora Evernote, ela tem... Você abrir a bolsa dela, tem 2 bolsas, aquela que ela carrega a maquiagem e a outra que ela carrega os devices dela. Então tem computador, enfim, tem tudo. E ela tinha Evernote em todos. E ela foi uma pessoa que ajudou muito a gente a descobrir qual era o perfil do usuário. Então, para descobrir o perfil do usuário, a gente tem que conversar com o usuário mesmo. Quem você conhece que usa Evernote? E foi assim que a gente fez, que funcionou aparentemente até agora. Legal, tem um assunto que voltou a segunda vez nas apresentações de hoje, que é a questão do post pago. O Thiago Araújo, o @Toji Araújo, pergunta o que você acha, post pago não, mas mídia, pode? Qual é a sua opinião sobre a mídia? Facebook Ads, Promoted Trends, qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho absolutamente legítimo todo tipo de campanha, desde que ela esteja claro que é uma campanha. A partir do momento em que você tenta ludibriar um leitor, um usuário, de que aquilo não é uma campanha, o usuário brasileiro saca muito rápido e passa a ter um alto índice de rejeição para a marca. Então, se você quiser... Eu gosto muito do sistema de publicidade Doublebox para o Twitter, porque ele deixa claro que é uma campanha. Ele põe a hashtag ad e você sabe que ali é um Twitter de ad, de advertising. O mesmo vale para post pago. Tem que estar claro do começo ao fim de que aquilo é uma publicidade e não uma ação espontânea do blogueiro. Legal. Tem uma pergunta do Paulo Garcia, se tem que usar xadrez para ter sucesso. Não, tem que usar xadrez para não apanhar na mulher quando for para a festa junina para casa. Então tem que usar a mesma roupa daqui do trabalho para casa. Não tem. Tem que usar a camisa do São Paulo, essa eu recomendo. Demais, muito obrigado pessoal da NR7. Salve, palmas.